A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Vamos pegar as nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar abrindo em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 17. Gálatas 6, verso 17. A palavra de Deus diz assim: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, a nossa alegria nesta manhã é muito grande, porque nós podemos falar contigo através do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos dê nesta manhã espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos conhecer o Teu Filho Jesus Cristo plenamente. Nós não queremos apenas informação a respeito de Cristo. Queremos que Teu Santo Espírito torne esta verdade em realidade espiritual dentro dos nossos corações. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Que Teu Espírito as conduza até Cristo, a toda a verdade. Abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração para que possamos enxergar claramente as riquezas insondáveis da pessoa e da obra de Cristo. Pai, faça esta obra em cada um de nós por Sua graça, porque Tu és o Deus Pai que tudo pode. Quebranta nesta manhã, meu Pai, os corações empedernidos. Pai, permita que a Tua palavra possa cair em solo fértil, para que possa haver frutificação. Frutifica a Tua palavra que é poderosa, que é penetrante, a Tua palavra, Pai, que nos enche de alegria, a Tua palavra, Pai, que ela tem um peso de glória muito grande. Revela, por misericórdia. Nós entregamos, meu Pai, cada pessoa que nos escuta nesta manhã nas Tuas mãos, para que aquelas que ainda não tiveram uma experiência real de regeneração, que nesta manhã seja uma manhã gloriosa, seja uma manhã do raiar de um novo dia. Tem misericórdia, meu Pai. Nós oramos com o nosso coração cheio de alegria e agradecido, em nome de Teu Filho Jesus, o nosso glorioso Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém. Queridos ouvintes, nós vamos tentar nesta manhã, com a ajuda do Senhor, verificar aqui as marcas de uma pessoa regenerada. Porque tem muitas pessoas que são simplesmente crentes nominais, mas eles não são reais filhos de Deus. São pessoas que têm Deus como Pai, mas Deus não as tem como seus filhos. Por quê? Porque nunca elas foram libertas do seu pecado. E muitas pessoas têm como certo que nasceram de novo. E não sabem exatamente por quê, mas é algo do que nunca duvidaram. Existem outros que desprezam toda a averiguação cuidadosa sobre este assunto do novo nascimento. E têm certeza de que estão no caminho certo, creem que serão salvos. Mas, no entanto, meus irmãos, quanto às marcas da pessoa salva, de uma pessoa regenerada, é vil, é legalista, e isso tem levado muitos crentes aí à escravidão. Mas, entretanto, meus amados, não importa o que os homens digam, nós podemos estar certos de que o povo de Cristo é singular. Não somente no seu falar, mas também em sua vida, também na sua conduta.
essas pessoas elas podem ser distinguidas dos não convertidos ao seu redor, porque há frutificação. Nós estamos vendo na vida dessas pessoas as marcas do seu novo nascimento. Irmão, você pode estar certo de que há traços, marcas e qualidades na obra de Deus pelos quais elas sempre podem ser identificadas. Aquele que não possui evidências para mostrar, ele pode suspeitar de que não se encontra no caminho certo. E Provérbios fala que há caminho ao homem que parece certo, mas o seu final é caminho de morte. Então vamos hoje, com a ajuda do Senhor, verificar algumas marcas de uma pessoa regenerada. É como o novo nascimento de uma criança. Primeiro, ela sente aquele mundo novo. Logo em seguida, ela move-se e depois chora, ela vê, ela escuta, conhece as coisas, ela ama, ela caminha, ela fala e age por si mesma. Então, cada uma dessas coisas acontece gradualmente, é um processo de maneira bem ordenada. Irmãos, mas não estamos nesta manhã aqui, também não quero aqui esperar que todas as coisas aconteçam, né, igualmente, porque muitos aí têm uma ideia do que é o novo nascimento e outras ainda não chegaram lá, ainda não tiveram essa experiência. Então eu quero aqui fazer uma análise das marcas de um regenerado e vamos ver se de fato você que me escuta nesta manhã, você se encaixa, você se enquadra dentro dessas características e que este assunto nesta manhã possa encorajá-lo a examinar e provar os seus caminhos. Deus, ele não é homem para que minta. Por isso, nós vamos estar aqui analisando segundo o que a Bíblia está dizendo, né? E ele não nos teria dado a sua palavra, a Bíblia Sagrada, se pudéssemos ser salvos sem ela. E este é um ensino do qual depende a vida eterna. Não há salvação sem um novo nascimento. Não há salvação sem um novo nascimento. Então a pergunta que eu quero fazer para você é esta aqui. Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Você sabe o que é o novo nascimento? Você já nasceu de novo? Novo nascimento, como eu disse aqui ontem, é Deus em Cristo, lá na cruz, tirando a nossa natureza pecaminosa, crucificando a nossa velha vida, a vida adâmica, e nos dando a sua própria vida pela ressurreição. Porque a nossa regeneração, ela se dá pela ressurreição de Cristo. Vocês se lembram, lá em 1 Pedro, aquele texto tão lindo, tão precioso, 1 Pedro 1, versículo 3, a Bíblia diz que a regeneração é segundo a ressurreição de Cristo. Na morte de Cristo, nós morremos para o pecado. Lá na cruz em Cristo, o nosso velho homem ele foi crucificado com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós ganhamos a nova vida, uma vida de regeneração pela ressurreição de Cristo, conforme está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nos regenerou para uma viva esperança, mas é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, amados, tendo isto em mente, nós vamos aqui analisar as marcas de um regenerado. Então, em primeiro lugar, eu aconselho você que me escuta nesta manhã a memorizar uma marca que João menciona em sua primeira epístola. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim, 1 João, vamos ler a Bíblia com bastante cuidado, 1 João, no capítulo 3, vamos ler o versículo 9 que diz assim: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. E também nós temos aqui em 1 João,
capítulo 5, verso 18, que diz assim. É interessante, meus irmãos, que sempre ele menciona que é nascido de Deus. Nascido de Deus é nascido de novo, é nascido do alto. 1 João 5,18 está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então aqui, meus irmãos, está tão claro. Só mais um texto aqui, em 1 João, no capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 6 também, que é muito importante, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aí nós lemos 3 textos, né, muito interessantes, 1 João 3,9, 1 João 5,18 e 1 João 3, verso 6. Agora, observe que não desejo, irmão, nem por um minuto, que você suponha que os filhos de Deus são perfeitos, que de fato eles não vão cometer falhas. Não estou pregando aqui uma impecabilidade. Não saia por aí dizendo que lhe falei que os filhos de Deus, eles são como os anjos, e que não vai errar nunca mais, que talvez nunca mais tropeça. O apóstolo João, na mesma epístola, ele declara o seguinte, em 1 João 1, 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, eu e você, nós nascemos pecadores por natureza, porque quando Adão e Eva eles pecaram, Satanás ali inoculou o veneno em nossa corrente sanguínea. O homem já nasceu perverso, pecador, com a natureza mentirosa, com a natureza perversa, transgressor desde o ventre materno. Mas quando Cristo veio, ele veio com uma finalidade de tirar o nosso pecado, e ele fez isso lá naquela cruz quando nos atraiu, quando fomos incluídos nele, ali nós fomos crucificados com ele, nós morremos com ele, fomos sepultados com ele. O que morreu lá naquela cruz? Foi o meu e o seu pecado. Então hoje você é uma pessoa santa, uma pessoa que foi purificada. E hoje, e por causa da purificação do sangue de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça, à presença de Deus, a qualquer hora, a qualquer instante. Então eu estou dizendo que, em se tratando de quebrar os mandamentos de Deus, todo aquele que é nascido de novo é um homem completamente novo, restaurado. Ele não tem mais uma visão frívola, indiferente e leviana do pecado. Ele sabe que o pecado é algo muito sério, perigoso, pernicioso e que o pecado leva a pessoa para o inferno. Por isso, ele vai se afastar do pecado. O pecado que habitava dentro foi crucificado e morto, e hoje, segundo diz Hebreus 12, 1, o pecado não habita mais dentro do regenerado. O pecado está ao derredor. Entende? Então, não o julga mais de acordo com a opinião do mundo, não pensa mais que uma mentirinha, um pequeno deslize na observância de guardar aí os mandamentos, uma pequena fornicação, ou um pouquinho de bebida alcoólica, ou de avareza, são assuntos triviais e insignificantes. Não. Ele vê todo tipo de pecado contra Deus e contra o homem como excessivamente odioso e condenável aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E no que diz respeito a Ele mesmo, Ele odeia e abomina o pecado, desejando ficar completamente livre dele, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma e com toda a sua força. O pecado é nojento. E quem não tem visão do pecado, quem não foi convencido pelo Espírito Santo, como diz lá João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Enquanto o Espírito Santo não convenceu o pecador de que ele é pecador, ele sempre vai ter prazer no pecado, porque o pecado o domina,
o sufoca, e se ele não pecar, ele se sente mal. E quanto mais ele peca, ele está acumulando maldade, e aí a vida dele se torna uma vida completamente insuportável. Ele vai aí se ver completamente sem saída, porque ele está caminhando para o inferno. E lá em Salmo 9,17, a Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora, irmãos, aquele que nasceu de novo, ele teve aberto os olhos do seu entendimento, e aqueles 10 mandamentos se revelam em uma luz completamente nova para ele, porque esta lei foi imprimida nas suas mentes, e ele se sente surpreso com o fato de que viveu durante tanto tempo em descuido e indiferença quanto às transgressões, e ele lembra os dias passados com vergonha, arrependimento e muita tristeza no seu coração. Agora, no que diz respeito à sua rotina diária, ele não permite cometer os pecados sobre os quais ele está consciente. E ele não faz concessões com seus velhos hábitos e princípios. Desiste deles por completo, embora isso lhe custe sofrimento, e o mundo o considere muito cerimonioso e tolo, porque quando alguém nasce de novo, o mundo já não aceita mais como nós éramos aceitos pelo mundo. Nós somos pessoas quadradas, tolas, Mas eu quero ver quando essas coisas chegarem ao fim. Irmãos, o novo nascido é um novo homem, e não há mais ligação a coisas que o amaldiçoam. Porque quando uma pessoa ela é nascida de novo, quando as pessoas começam a nos amaldiçoar, Deus faz, como diz lá Neemias 13, verso 2, ele transforma todas as maldições em bênçãos. Olha, afirmo que ele erra e encontra muitas vezes aí tentados a pecar. Domingo passado nós tratamos de um assunto muito interessante na nossa comunidade, pela manhã, sobre a tentação do coração. Nós vimos ali como que a tentação, ela é perniciosa. Nós vimos ali como que a nova criatura, ela é tentada, meus irmãos. E as tentações, elas só são tentações por causa daquele que está dentro de nós. Nós não podemos culpar alguém ou algo quando nós somos tentados. Se você foi de fato regenerado, Cristo é sua vida. E quanto mais uma pessoa é santa, mais tentação ela vai ter. Agora, não confunda tentação, ceder à tentação e ser tentado. Porque quando nós somos tentados, ser tentado não é pecado. É o chamado para uma batalha. Irmãos, há muita gente orando contra a tentação, mas ao mesmo tempo, essa pessoa dá ocasião a ela. Isso é o mesmo que colocar o dedo no fogo e orar para que eles não se queimem. A pessoa que não resiste à tentação, que não foge dela, sofrerá muita angústia, sofrerá desespero, sofrerá perturbações em sua alma diante da realidade do pecado. Por isso que devemos sempre rogar ao Pai que nos guarde de toda a soberba do nosso coração. Olha, amados, tem muitas, mas muitas coisas e pessoas que nos conduzem à tentação, mas se o seguimos, a culpa será nossa, né? O Barnett, ele afirmou uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: se você não quer que o diabo o tente com o fruto proibido, é melhor você sair do pomar dele. Amados, Satanás, ele é muito astuto, por isso nós não podemos ignorar as suas armadilhas. É por isso que Thomas Watson, ele falou com muita sabedoria: Satanás nunca coloca diante dos homens um prato que eles não apreciem. Satanás é como um bom pescador. Ele põe a isca em seu anzol de acordo com o apetite do peixe. É melhor você recusar a sua isca do que se debater depois na armadilha. Então, para que a tentação seja um sucesso, são necessários somente 2 pessoas. E você é uma delas. Irmãos, a melhor maneira de vencermos a tentação é fugirmos dela. Não seja como muitas pessoas que fogem da tentação, mas que geralmente depois contam para onde
elas se mudaram. Assim são muitos, né? Irmãos, mas eu quero falar aqui sobre uma segunda marca. A segunda marca, a qual eu chamo a sua atenção nesta manhã, é a fé em uma pessoa, é a fé em Cristo Jesus. Neste ponto aqui, eu quero usar novamente as palavras de João, lá em sua primeira epístola. 1 João, capítulo 5, o verso 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5, verso 1. Me entenda uma coisa. Eu não estou falando sobre um tipo de crença geral e vaga no fato de que Jesus viveu e morreu na terra, um tipo de fé que até os demônios possuem. Não é essa. Porque crente todo mundo é. Até os demônios são crentes. Eu estou falando sobre aquela convicção que acontece no homem quando ele realmente está certo de sua própria culpa e indignidade, vendo que somente Cristo pode ser o seu Salvador. Ele se convence de que ele está no caminho que conduz à perdição e de que precisa ter uma justiça melhor do que a sua própria, recebendo com alegria a justiça que Jesus oferece a todos os que creem. A pessoa que tem essa fé, ela descobre um benefício, um favor e um conforto na doutrina de Cristo crucificado por pecadores, um benefício que outrora ela não conhecia. Ela não se envergonha mais de admitir que é, por natureza, pobre, cego e nu, e crer em Cristo como sua única esperança de salvação. Porque não há outra salvação, meus irmãos, a não ser em Cristo Jesus. Aquele texto maravilhoso que nós encontramos lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele é tão claro. Lá está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É em Cristo, não existe outro, é em Cristo. Então, não desviemos de Cristo. A Bíblia diz, lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus. Hebreus 12. Olhando firmemente para Jesus. Não podemos tirar os olhos de Cristo, meus irmãos, porque é um perigo muito grande de nós tirarmos os olhos dele. O que é tirar os olhos de Cristo? Ele é a palavra. Então, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós tiramos os olhos da Bíblia e vamos fazer tudo aquilo que não está na palavra de Deus. Antes de um homem nascer de novo, nascer do Espírito, não parece haver boa aparência nem formosura no seu Redentor. A pessoa não consegue ter uma visão clara de quem é Cristo, mas depois que acontece essa bendita mudança, essa mudança de caráter, ele perde a sua vida velha e ganha o caráter de Cristo, ganha a vida de Cristo, ele se mostra o principal entre 10 mil. E ninguém, meus irmãos, exceto Jesus, é digno de tão grande honra. Ninguém, exceto Jesus, concede melhor amor. Somente Jesus Cristo pode suprir a maior necessidade espiritual. E o pior pecado pode ser purificado tão somente por Jesus Cristo e o sangue que foi vertido ali naquela cruz. Antes do novo nascimento, um homem pode até reverenciar o nome de Cristo, e eu conheço muitas pessoas, mas talvez isso seja tudo o que ele faz. Agora, uma vez nascido de novo, uma vez morto com Cristo, uma vez incluído em Cristo, ele vê em Cristo uma plenitude, ele vê em Cristo uma perfeição e uma suficiência das coisas necessárias à salvação. E assim, essa pessoa sente que jamais poderia meditar o suficiente sobre o Salvador. Amados, as mais notáveis marcas dos verdadeiros filhos de Deus são: eles lançam seu fardo de pecado sobre Jesus, gloriam-se na cruz, onde ele morreu, e onde não só Jesus morreu, mas também um pecador morreu, e tem diante de si
o sangue de Cristo, sua justiça e sua intercessão, e busca nele sempre, a fim de obter paz e perdão, e descansam totalmente na pessoa de Cristo, para a salvação completa e gratuita. Resumindo, fazem de Jesus toda a sua esperança de entrar no reino dos céus. Vive pela fé em Cristo e tem a sua alegria firmada em Cristo. Porque Cristo é tudo isso. Cristo é alegria, Cristo é paz, Cristo é domínio próprio, Cristo é bondade, Cristo é mansidão, Cristo é tudo que eu e você precisamos. Quem tem Cristo tem tudo. Colossenses 3, verso 11, a Bíblia diz assim: porém Cristo é tudo em todos. Quando eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Por isso que eu não preciso de mais nada, eu já tenho o meu tudo. Agora, quem não tem Cristo vai ficar correndo atrás de coisas, correndo atrás das bênçãos. Quem tem Cristo é uma pessoa abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, a lei espiritual de Deus, ela conduz o homem ao seguinte: houve um tempo em que os filhos de Deus eram propensos a pensar o bem a respeito de si mesmo. A lei, no entanto, despoja-os de seus miseráveis trapos de justiça. Por quê? Porque expõe a sua excessiva culpa e a podridão que há no homem, e acaba com as suas ideias ilusórias de justificação por suas próprias obras, e assim os conduz a Cristo como sua única sabedoria e redenção. Porque a lei espiritual de Deus foi dada para mostrar o quão pecadores e perversos nós somos. Então, essa lei vai nos levar a Cristo, porque o único que teve a competência e a capacidade de cumprir toda a lei e os profetas foi Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado e ele podia cumprir uma lei santa. Como que nós poderíamos cumprir a lei santa? Tem muitos aí que guardam sábado, querendo guardar a lei. Irmão, mas se você tropeça em um só ponto, você se torna culpado de todos. Como que um homem carnal vendido ao pecado pode cumprir a lei santa de Deus? Não tem possibilidade. Por isso que ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo não veio para anular a lei. Lá em Mateus 5 fala que ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei antes de ser crucificado. E quando ele foi para a cruz, ele nos atraiu, nos incluiu no seu corpo, e ali nos fez morrer, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando Deus nos vê, ele nos vê em Cristo. Deus nos vê perfeitos em Cristo Jesus. Deus não vê nós mais como pessoas pecadoras. Ele nos vê nós como um povo santo, como um povo destituído de pecado. Por quê? Jesus já removeu o nosso pecado. Irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão glorioso, meus amados. Temos que nos apropriar desta verdade. Lembra que quando Acabe, ele assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Mas Deus, ele não viu no povo dele iniquidade. Por exemplo, lá em Números, capítulo 23, versículo 21, a Bíblia diz assim. Eu quero ler aqui primeiro os versículos 20, que diz assim. Números 23, de 20 a 21, diz assim. Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao rei. Irmãos, aqui a Bíblia diz que Deus não viu iniquidade em Jacó. Então, como Deus vê a sua igreja hoje? Lá em Cântico, no capítulo 4, versículo 7, quando o Senhor revelou para mim esse texto aqui, eu explodi de tanto chorar, mas de chorar de alegria. A Bíblia diz assim, lá em Cantares, ou Cântico, capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Irmãos, aqui a Sulamita é uma figura da igreja. O esposo, que é Cristo,
falando para a sua igreja: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Irmãos, quando nós morremos no corpo de Cristo para o pecado, quando nós cremos que o sangue de Cristo já nos purificou do nosso pecado, nós fomos feitos por Deus uma igreja santa, sem mácula e sem defeito. Quando Deus olha para nós, para os seus filhos, nos vê, Ele não vê mais iniquidade em nós, porque ela foi removida, foi crucificada no corpo de Cristo. Então, Ele não vê mais em nós defeito. Veja lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, nós somos uma igreja sem mácula, sem mancha, nem ruga, sem defeito. O Pai nos vê como uma igreja perfeita. Por quê que a igreja é perfeita? Porque o perfeito, que é Jesus Cristo, habita dentro de todo aquele que creu. Isto é maravilhoso. Por que que a igreja é gloriosa? Por que que a igreja é chamada de gloriosa dentro da palavra de Deus? Sabe por quê? Porque o glorioso habita dentro de nós. Então, queridos ouvintes, essas são as duas primeiras marcas da obra do Espírito. Uma profunda convicção do pecado e a rejeição do pecado. E uma fé vigorosa em Cristo crucificado como a única esperança de perdão. Então essas são marcas que talvez o mundo nunca veja, mas sem elas, nenhum homem ou mulher jamais se tornou uma nova criatura. São os dois fundamentos do caráter cristão. Os pilares, por assim dizer, do reino de Deus, né? Então, são raízes escondidas que as outras pessoas conseguem julgar apenas pelos frutos, mas aqueles que as possuem geralmente sabem delas e podem sentir a evidência de si mesmos. Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui, porque o nosso tempo é muito escasso. A terceira marca do novo nascimento é uma coisa chamada santidade. Santidade. Mais uma vez, o que diz o apóstolo João? Nós vamos lá para 1 João, capítulo 2, verso 29. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E em 1 João 5,18, a palavra fala que aquele que nasceu de Deus o guarda. Irmãos, os verdadeiros filhos de Deus têm prazer em fazer da lei a sua regra de vida. Ela habita em sua mente e está gravada ali dentro do seu coração. E fazer a vontade do Pai é a sua comida, é a sua bebida. Eles não sabem nada do espírito de escravidão do qual os falsos cristãos reclamam, porque o prazer deles, sabe qual é? É glorificar a Deus em seu corpo, em sua alma, os quais são do Pai. Irmãos, eles têm fome e sede de caráter e disposições semelhantes ao do seu Senhor. Não contenta aí com uma vontade e uma esperança pobres, mas lutam para serem santos em todo tipo de relacionamento com as demais pessoas, no pensamento, nas palavras, nas ações. A oração diária do seu coração é igual àquela lá de Atos 9,6. Senhor, que queres que te faça? E a sua tristeza e lamentação diária consiste no fato de que são servos inúteis e falhos. Amados ouvintes, lembre-se de que onde não há santidade de vida, ali não pode haver muita ação do Espírito Santo. E uma coisa muito interessante, Hebreus 12,14, a Bíblia fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A semana retrasada nós falamos aqui a semana inteira sobre santificação, tá? Então, muita atenção. Ele nos faz sermos pessoas santas. Como que uma pessoa é santa? Não tem jeito, a não ser quando Cristo vem habitar dentro de nós. Aí sim, porque Ele é santo, Ele é separado dos pecadores. Quando Cristo é a nossa vida, a presença dele nos torna pessoas santas, porque Ele é santo. E nós morremos com Cristo na cruz.
né? Tem um texto que eu gosto muito, lá em Êxodo, capítulo 29, verso 43. Ali fala que nós seremos santos por sua glória. A glória de Deus é Cristo. A glória dele, através da presença dele em nós, a presença dele que nos santifica. Em Êxodo 29, 43 está escrito: ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Ali é no nosso templo, no nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Amados, quem vai fazer e operar a santificação em nós é o Pai. É Deus, nós somos chamados para sermos santos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Né? E tem também outro texto lá em lá em Levítico, capítulo 20, né? Eu não vou falar muito aqui, que quero ver se dá para a gente falar todas as marcas aqui do novo nascimento, mas eu sei que não vai dar tempo. O nosso tempo aqui, ele é muito escasso. Mas lá em Levítico, no capítulo 20, quero que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo os versículos 7 e 8. Levítico 20, 7 e 8, que diz assim: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus mandamentos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, é Ele que nos santifica. Tem também um texto precioso em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Eu vou citar mais a Bíblia, né? Para que você possa estar meditando aí. Hebreus 2:11, a palavra fala assim: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, quem que me santifica? É ele. Então eu sou santificado. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, irmão, santificação é ele vivendo a sua vida em mim e ele vai me santificando. E eu vou ter que responder aquilo que ele tem operado e processado em mim. Novo nascimento é instantâneo. É quando você creu que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, você é uma nova criatura. Agora você é colocado num caminho, num processo da santificação pelo caminho da cruz. Tá bom? Mas, irmãos, a quarta marca do novo nascimento é uma mente espiritual. Nós aprendemos isso, né, das palavras de Paulo aos crentes de Colosso, lá em Colossenses 3, de 1 a 2, que diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nós que estamos aqui da terra. Por quê? Porque morrestes. Então, a pessoa que nasce de novo, ela pensa primeiramente nas coisas eternas, nas coisas que são de cima. Não dedica mais o melhor do seu coração às preocupações deste mundo que perecerá. A palavra fala que a aparência deste mundo passa. Então, essa pessoa, ela vê a terra como um lugar de peregrinação, mas ela vê o céu como o seu lar. O seu lar. Assim como uma criança lembra-se com prazer de seus pais ausentes e deseja estar com eles um dia, assim também o Filho de Deus, o regenerado, o novo nascido, o cristão, pensa em seu Pai e anseia pelo dia em que estará com ele e jamais se afastará da sua presença. O cristão, meus irmãos, não se importa com os prazeres e distrações do mundo ao seu redor, não se ocupa aí com as coisas da carne, e sim com as coisas do Espírito. Ele sente que possui uma casa eterna no céu, não feitas por mãos, e deseja sinceramente estar lá. Lembra do Salmo 73, versículo 25? Que lindo! Senhor, diz ele, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ah, meus irmãos, que texto lindo, que texto maravilhoso.
Mas, rapidamente, a quinta marca do novo nascimento é a vitória sobre o mundo. Veja o que João disse lá em 1 João 5, versículo 4. 1 João 5, 4, a palavra diz assim: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, o que é o homem natural? Um infeliz escravo da opinião deste mundo, um religioso, um fazedor de coisas, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, e a Bíblia diz que tudo já foi feito, creia e será salvo. O homem natural, ele segue e aprova aquilo que o mundo diz que é certo. Ele renuncia e ele condena aquilo que o mundo diz ser errado. Então, irmãos, como farei o que meus vizinhos não fazem? O que os homens dirão de mim se me tornar mais severo do que eles? Este é o argumento do homem natural. Mas aquele que nasceu de novo está livre de tudo isso. Ele não é mais norteado pelos elogios ou pelas censuras, mas censurado aí pelas risadas ou pelos semblantes sombrios dos filhos do diabo, dos filhos de Adão e seus semelhantes. O nascido de novo, ele não pensa mais que o tipo de religião que todos ao seu redor ali professa deve necessariamente estar certo. Não, ele não pensa mais o que o mundo dirá, e sim, o que Deus ordena na sua palavra. Ó, meus irmãos, que mudança gloriosa ocorre quando um homem não pensa na dificuldade de confessar a Cristo diante dos outros, porque tem a esperança de que Cristo o confessará e o reconhecerá diante dos santos anjos e diante do Pai. Amados, esse temor do mundo é uma terrível cilada. Para milhares de pessoas, ele é muito mais importante do que o temor a Deus. Há homens que se importam mais com o riso dos amigos do que com o testemunho de metade da Bíblia. Por isso que o homem espiritual, ele está livre de tudo isso. Ele não é mais um peixe morto boiando no córrego da opinião mundana. Está sempre progredindo, olhando para Jesus, apesar de toda a oposição. Ele venceu o mundo porque creu na palavra de Deus. Ele não está mais escravo da religião, dos cargos e das cargas que são impostos. Uma vez um pastor amigo meu disse para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, quando eu percebo que um membro da minha igreja está saindo, eu dou um cargo para ele. Eu dou uma carga para ele e falo que se ele não cumprir aquele compromisso, ele vai ser amaldiçoado. E as pessoas ficam ali escravizadas da religião, ficam ali subjugadas na religião, não é verdade? Então, aquilo que Jesus falou, aqueles que não entram e impedem os outros de entrarem. E a sexta marca do novo nascimento é humildade. Será que nós somos humildes? Claro que não. O homem, ele é arrogante. Ele é metido a besta, ele é soberbo, ele gosta de se exaltar, de ser reconhecido. O humilde, eu só conheço uma pessoa, é Cristo. Ele disse lá em Mateus 11, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração é o nosso Senhor. Quando é que nós vamos ser humildes, irmãos? Somente quando nós cremos que estamos crucificados com Cristo e Cristo vem viver em nós. Cristo vivendo em nós significa que o manso e humilde de coração habita em nós. E por ele ser manso e humilde de coração, ele nos faz, ele nos torna mansos e humildes. Isto é, se a sua vida é dirigida pelo Cordeiro. Então, humildade, meus irmãos. Humildade era isso que Davi pretendia dizer lá no Salmo 131, dos versículos 2. Lembra? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma. Irmãos, era isso que nosso Senhor tinha em mente quando disse que é necessário que sejamos convertidos e que nos tornemos como crianças. Por quê? Porque o orgulho é o pecado que incomoda persistentemente todo homem natural e aparece em centenas de modos diferentes. Foi por causa do orgulho que anjos caíram e tornaram-se demônios.
É o orgulho que leva muitos pecadores ao abismo. Eles sabem que estão errados no que se refere ao cristianismo, mas são muito orgulhosos para curvarem a cerviz e agirem de acordo com o que o sabem. É o orgulho que sempre pode ser visto nos falsos mestres. Eles dizem, somos os tais, só nós sabemos o que é certo e temos o verdadeiro caminho para o céu. Logo eles caem, voltam ao lugar de onde vieram e não se ouve mais a respeito deles. Mas aquele que é nascido de novo, veste-se de humildade, tem um espírito de criança, contrito e humilde, e tem um profundo senso de sua fraqueza e pecaminosidade, e um grande medo de cair em pecado. Você jamais o ouve professando confiança em si mesmo e vangloriando-se de seus próprios feitos. Ele está muito mais disposto a duvidar de sua própria salvação e chamar a si mesmo de principal dos pecadores. Ele não tem tempo para achar falhas nos outros ou se intrometer aí na vida dos vizinhos. Para ele, basta o conflito com a sua própria carne enganosa, com seu coração enganoso. Irmãos, nenhum inimigo é tão mordaz para ele quanto a sua corrupção inata, a sua natureza corrompida. Sempre que vejo um homem que gasta seu tempo achando defeitos em outras igrejas e falando da alma das outras pessoas e não da sua, sempre penso, não há obra do Espírito nesse homem. É esta humildade, este senso de fraqueza que fazem dos filhos de Deus homens de oração, porque eles sentem as suas próprias necessidades e sua situação de perigo e são compelidos a suplicar continuamente aquele que lhes deu o espírito de adoção, clamando, Abba, Pai, ajuda-nos a livrar-nos deste mal chamado arrogância. Arrogância. Ah, meus irmãos, a sétima marca do novo nascimento é um grande prazer em todos os meios da graça. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso em sua primeira epístola, 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento. Este aqui também foi o pensamento de Davi, quando disse, lá no Salmo 84, versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ah, que diferença existe entre a natureza e a graça neste mundo, irmãos. O homem natural tem muitas vezes uma forma de cristianismo, não negligencia as ordenanças do cristianismo, mas de um modo ou de outro, o tempo, a sua saúde ou a distância consegue ser um grande obstáculo para essa pessoa. E com muita frequência, as horas que ele passa na igreja ou com a sua Bíblia são as mais enfadonhas da sua vida. Ele não tem mais prazer. Sempre, o dia das reuniões, essa pessoa que não é um filho de Deus, que é um cristão carnal, no dia da reunião da igreja, sempre está arrumando desculpas para não frequentar a reunião da igreja. O Senhor ama a igreja e Ele morreu pela igreja. E tem muitas pessoas que se afastam da igreja. São os crentes mesquinhos, mequetrefes. São crentes que estão cheios de opiniões. São crentes que têm que nascer de novo. Porque o dia que seus olhos forem abertos para você crer que você nasceu de novo, você vai ter grande prazer na igreja. Porque a igreja não é o templo, mas sim homens e mulheres que creram, que foram regenerados, que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo é a sua vida, e essas pessoas foram introduzidas, batizadas no corpo, e são corpo, e quando não estão no corpo, elas sofrem, elas sentem falta, meus irmãos. Ah, meus irmãos, mas quando um homem nasce de novo, começa a descobrir sobre os meios da graça, uma realidade que ele não percebia antes.
O domingo não parece mais um dia monótono e enfadonho, no qual ele não sabe como gastar o seu tempo de maneira decente. Agora ele o chama de deleite e privilégio, um dia santo do Senhor e digno de honra. É um dia de nós orarmos, de cantarmos a palavra e de ouvirmos a palavra e de termos comunhão uns com os outros. As dificuldades que antes o afastavam da casa de Deus, agora parecem ter desaparecido. O horário do jantar, o tempo, as coisas semelhantes nunca o detém em casa. Ele não se alegra mais em desculpas para não ir. Os sermões parecem 1000 vezes mais interessantes do que antes, e ele estará bem atento e não dormirá durante a pregação, tal como um prisioneiro durante o seu julgamento. Queridos, e acima de tudo, a Bíblia, a palavra de Deus, lhe parece um novo livro. Acabou o tempo em que ele era uma leitura estéril para a tua mente. Talvez ficasse ali num canto, empoeirada e raramente fosse lida. Mas agora não. Agora ele examina. Agora ele considera como o próprio pão da vida. E muitos são os textos e passagens que parecem ter sido escritos para o nascido de novo. E muitos são os dias em que ele sente disposição de dizer como Davi: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Ah, irmãos, eu tinha muita coisa para falar aqui sobre as características de um novo nascimento, as marcas do regenerado, mas o nosso tempo já acabou. Olha, que Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade no seu coração de uma forma tão clara que você possa crer, ficar crendo, até crer e desfrutar da palavra de Deus, desfrutar do próprio Cristo. Que Deus te abençoe. Bom dia para você. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida ele me deu para poder viver. E mesmo na tribulação poder agradecer. Pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. Tão grande amor não posso entender, porque Jesus por mim quis morrer. Só sei que ele me justificou, pra si me resgatou. E quando a morte enfim vier, do mundo me tirar, certo eu estou, irei com ele em glória lá no céu habitar. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua morte